Fala pessoal, tudo bem? Este é o canal Eu Sou Igreja, estamos aqui para mais um vídeo, mais um estudo das Escrituras Sagradas, mais um estudo da Bíblia, né? Este assunto que a gente vai falar aqui hoje veio lá da caixinha de perguntas do meu perfil, professor Sebastião Júnior, e aí uma das dúvidas estava lá. Então, se você tem alguma dúvida, ou mesmo você não tem dúvida, mas queria verificar um estudo sobre algum tema, alguma polêmica, alguma coisa que as pessoas não falam, mas você sempre ficou assim. Aqueles temas mesmo bem difíceis das pessoas falarem, polêmicos. Comenta aí que se eu conseguir, eu falo aqui, eu faço o vídeo. Beleza? Então, o tema de hoje é sobre a tatuagem, né? A tatuagem, por que se ela é proibida, se não é, o que as escrituras dizem acerca disso, né? Então deixe seu like, se inscreva no canal, é aquela baboseira que todo mundo já sabe. Então, já vamos começando com as escrituras. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Além da versão que fala explicitamente o nome tatuagem, que é uma tradução, que a Bíblia é o seguinte, ela foi escrita lá no hebraico, se eu não me engano, esses primeiros livros, eles foram traduzidos 1 bilhão de vezes para 1 bilhão de línguas diferentes. E antigamente não tinha xerox, você não escrevia um livro e saía tirando o xerox dele, nem imprimia na impressora várias. Não, um cidadão pegava lá o texto, que todo mundo dizia que era de verdade, olha, isso aqui foi Moisés que escreveu, aí, caramba, foi Moisés que escreveu, deixa eu fazer cópias aqui. Aí o trabalho dele, ele fazia as cópias e vendia para a galera as cópias. A máquina de Xerox, né, a copiadora, era o próprio cidadão, entendeu? Então, por isso que tem muito livro que se diz que é de uma pessoa e, na verdade, a pessoa nem escreveu, entendeu? Só que vende mais se disser que foi dele. Por exemplo, se eu disser que quem escreveu o livro de Levítico foi Moisés, vai vender muito mais do que eu dizer que, olha, Moisés falou lá um dia numa pregação, o escriba estava lá, escutou e escreveu. Aí já perde mais a credibilidade, não é verdade? Então é melhor dizer que foi Moisés que falou. E aí, primeiro ruído tá aí, né? Que pode não ter sido Moisés. Segundo ruído, como não tem copiadora, o cidadão escreve e os outros saem copiando. Nesse sai copiando, o que está copiando pode escrever do jeito que ele quiser. Ele pode pensar assim, pô, vou melhorar esse texto aqui, ó, não está tão bem escrito, não. Ou então, o que eu acredito que aconteceu em alguns livros da Bíblia, o cara pegou lá o livro deu, sei lá, 20 páginas, né, 20 laudas, que lá eu acho que era um pergaminho, sei lá. Deu um tamanho X. Aí ele vai lá e acrescenta mais coisa para dar mais tamanho, entendeu? E aí o outro pega depois dele tamanho X. Aí ele, rapaz, dá para eu acrescentar mais coisa. Aí acrescenta mais coisa, entendeu? Ou então, às vezes é um compilado. O profeta realmente falou lá para o escriba escrever, ou o profeta realmente escreveu, aí o profeta, depois de alguns anos, escreveu de novo, complementou, entendeu? Então tem esses ruídos aí. Aí, por isso que existem também traduções diferentes, que a gente pega lá o texto original, eu vou traduzir de um jeito, o outro cidadão vai traduzir de outro, e assim por diante, né? Mas focando, é porque isso é importante para você entender sobre o texto da tatuagem. Não adianta eu chegar aqui, tatuagem é proibido, tatuagem não é proibido. Se você não entender como foi construído aquele raciocínio, para você pensar por si só. Porque o grande objetivo não é eu dizer sim ou não, é fazer você conseguir ler lá sozinho e entender, né? Já quando você vai ler, por exemplo, na nova versão, tradução na linguagem de hoje, que é o que eu estou na mão aqui agora, diz assim, ó, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Aí já mudou, né? E aí já deu um contexto. Agora,
por esse texto que eu estou lendo, não é mais assim, não façam tatuagens, eu sou o Senhor. Não, não é assim agora. Agora diz outra coisa, diz assim, ó, quando chorarem a morte de alguém, ou seja, quando estiverem de luto, não faça tatuagem. Ou melhor, quando estiver de luto, não se marque. E aí, já vai mudando o significado do texto, certo? E aí a gente já vai se aproximando do que realmente queria dizer. Normalmente, as proibições e mandamentos, eles se repetem. Levítico 21, versículo 5. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba, aparar a barba que é o que eu fiz, não pode, ou cortar-se em sinal de luto. Opa! Aí já, olha, perceba, e lá ele falou o que no primeiro? Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, não façam marcas no corpo. Já no outro, ele está dizendo, pessoal, não rapar a cabeça, não aparar a barba. Perceba a consonância que no mesmo capítulo 19 também fala a mesma coisa, de não aparar a barba. Lá também fala a mesma coisa. Então, a gente vê um paralelismo, que os dois falam do mesmo assunto. E como se não bastasse, tem outro para confirmar, que é em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Lá diz o seguinte, Moisés disse ao povo, vocês são filhos do Senhor, nosso Deus, portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem. Então, perceba que lá no texto de Levítico 19, que as pessoas se baseiam nele para proibir a tatuagem. Um desses textos, né? Eu vou citar o outro, que o outro é mais genérico. O outro é desculpa, que o pessoal fica usando desculpa, já vou explicar por quê. Aí fica utilizando desculpa e fica por isso mesmo. Mas esse texto de Levítico, capítulo 19, não é sobre tatuagem de fato. É sobre se cortar, entende? E quando fala marca é aquela mesma marca do gado, que o gado tem a marca lá. Mesma coisa. Então, o que acontece? Você vê isso na cultura católica, né, dos flagelos. O pessoal lá ficava de luto e tinha um costume de outro povo que eles estavam imitando de se cortar. Porque havia aquele exagero de que, eu tô de luto, eu tô de jejum, eu tô de... Então eu vou mostrar para todo mundo. Era saco cinza, era se jogar no chão, era gritar, era chorar 10 semanas seguidas. Então, tal que hoje em dia, quando alguém morre da família de alguém, a gente fica olhando para a pessoa. Meu Deus, será que fulano tá chorando? Olha, nem chorou muito, olha que ele já tá saindo, olha, já tá ouvindo música, que desrespeito, entendeu? Então, hoje em dia a gente já tem ainda tem essas coisas, imagine naquela época. Então, por conta disso, tudo era muito exagerado, entende? E é por conta disso que tinha esse negócio de se cortar, porque, meu Deus, eu sofri tanto com a morte de fulano e tal, que eu vou me cortar aqui, entendeu? E aí, hoje em dia, a gente vê também os adolescentes lá todos se cortando, não sei o quê. Então, o versículo não fala de tatuagem. Primeiro ponto é esse que aí já joga por terra, certo? Mas ficou bem claro, mostrando em vários textos. O outro ponto é o mesmo problema de sempre que eu falo para vocês, o pacotão da Bíblia. Eu chamo isso de síndrome de apostila, né? Quando você pega lá a Bíblia, aí tá o nome, Bíblia Sagrada. Aí você, meu Deus, o nome é Bíblia Sagrada, então tudo que está aqui é sagrado e tudo eu tenho que seguir. Os evangélicos, para poder arranjar uma desculpa para consertar isso, inventaram de que o Velho Testamento passou e agora é o Novo Testamento. Só que aí no Novo Testamento eles abraçaram Paulo e excluíram Jesus do mesmo jeito. Então, essa desculpa do Velho Testamento passou não existe, tá bom? Isso aí é só porque eles não querem analisar texto por texto, como eu faço, aí eles jogam tudo no mesmo balaio, entendeu? Aí, não, vou descartar o Velho Testamento inteiro, o que vale é o Novo. Mas aí eles pegam, por exemplo, a proibição à idolatria de imagens lá do Velho Testamento. E várias coisas do Velho Testamento, mas eles fingem que não pegam, né? Enfim,
Aí o problema do pacotão da Bíblia. Se você ler o capítulo 19 inteiro, você vai ver que ele proíbe, por exemplo, você usar uma roupa com tecidos diferentes. Então aqui não pode ser, sei lá, algodão com poliéster, seda com cetim. Não pode, igual as blusas da mulher hoje em dia, né? Que tem o cetim, tem o algodão, tem um monte de coisa misturada para dar aquele alto relevo em algumas coisas que a gente quer, né? Então, não pode, aí está proibido na Bíblia. Está proibido na Bíblia, como eu li para vocês, de aparar a barba. Mas isso aí eles ignoram. Por que eles pegam a tatuagem? Porque a tatuagem são os outros, a barba somos nós. Então o que a gente faz, isso aí a gente não proíbe, nem fala. Fica, ó, nem fala. Proibida aparar a barba. Não, vamos falar disso aí não. Para que polêmica? Para que polêmica? Para que rebeldia? Agora, os tatuados lá de fora da igreja, isso aí eu vou falar, isso aí eu vou esfregar na cara porque está na Bíblia. Eu posso falar da Bíblia e se não me deixar falar da Bíblia é censura, entendeu? É isso que eles fazem. Então, você vê nos outros textos, como eu mostrei, que tem vários outros textos nada a ver, certo? E por que tem esses textos nada a ver? Como eu já citei nos outros vídeos, e vou citar eternamente porque o problema é sempre o mesmo. Lá em Jeremias, capítulo 8, diz que a falsa pena dos escribas converteu a lei do Senhor em mentira. Está lá escrito. A própria Bíblia Sagrada diz que foi isso que aconteceu. Entendeu? Então é por isso que isso aqui está errado. E lá também Jeremias, não sei se é o 7, eu acho que é o 7, que fala por que existiu isso, por que aconteceu isso. Por conta da dureza do coração dos homens. Por quê? Porque Deus falava lá, olha, meu amigo, isso aí está escrito errado. Aí o homem com coração duro, não, mas isso aqui é o certo. É isso aqui que eu quero ensinar, eu quero fazer, é isso. E o homem deixou lá. Deus dizendo, ó, cara, não coloca isso aí que tá errado. Não, mas eu vou colocar isso porque o povo tem que andar na linha. Tem que andar com a barba feita. Entende? A dureza do coração do homem. E por isso que quando perguntaram para Jesus, então por que Moisés autorizou o divórcio? Ele respondeu, por conta da dureza do vosso coração. Por que ele falou a dureza do vosso coração? Porque ele fez uma referência ao que Jeremias estava falando. E quem estuda as Escrituras vai pegar lá o que Jesus falou e vai tentar entender. Isso é uma coisa que eu bati muito cabeça para entender o que era a dureza do vosso coração. Até que eu achei, e até que você pode achar. Está lá em Jeremias, a dureza do vosso coração. E o que é a dureza do vosso coração? Os religiosos, com coração duro, jogando fardo pesado nas costas dos outros. E aí fica dizendo, tatuagem é pecado, tatuagem é pecado, tatuagem é pecado. O outro texto, que eu, para ser sincero, não vou aprofundar, é o de Paulo. Primeiro, nós não devemos seguir Paulo. Já falei isso bilhões de vezes, e eu entendo que ele é um falso apóstolo. Ele não foi escolhido entre os 12, nunca andou com Jesus, ele ensina as coisas ao inverso do que Jesus ensinou. Não tem nada que se aproveite lá. Mas já que você quer seguir lá, pelo menos não aumente. Lá ele não está falando de tatuagem. Lá ele diz para a gente cuidar do nosso corpo. É isso. Cuide do vosso corpo, entende? E aí o pessoal entende como se fosse não faça tatuagem. Entende? Não tem nada a ver. Então tá com Jesus, o que ele fez? Ele colocou o corpo dele lá para o pessoal bater, entre aspas, né? Ele fez coisas que Jesus sabia que ele iria ser crucificado por conta disso. E aí eu digo a você, e Jesus também disse, não se preocupe com de perder o braço, perder a mão. Se preocupe com perder a sua alma ir para o inferno. É isso que deve lhe preocupar. É o que está no espírito e não no corpo. E digo mais, quando a pessoa, eu falo do caminho, né? Que o caminho é Jesus. Quando a pessoa estuda Jesus e pensa assim, o que é que Jesus disse? Eu quero aprender o que Jesus disse. Eu quero ser o que Jesus pediu para que eu fosse. Quando você faz isso, você vai lá ouvir o que Jesus disse. E ele diz o seguinte, não julgueis segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E o que é isso? Meu amigo, é não julgar pela roupa, é não julgar pela barba, é não julgar
se a pessoa é bonita, feia, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é pobre, se ela é rica, se ela aparenta ser uma pessoa boa ou se ela aparenta ser uma pessoa má. Julgue segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? É julgar segundo o que a pessoa faz. É isso que importa. Não importa a tatuagem, o que importa é o que a pessoa faz. Digo mais, não importa se a pessoa disse, olha, eu aceito Jesus. Isso pouco importa. O que importa é se ela faz o que Jesus mandou. Entende? Então, se uma pessoa diz assim, ó, não vou ser cristão, não aceito Jesus, sou um rebelde. Mas ele cumpre os mandamentos de Deus. O que é que são os mandamentos de Deus? Não divorciar, dividir comida com os pobres, ir lá ajudar os pobres, visitar os presos na prisão. Quando uma pessoa te pedir alguma coisa, você ir lá e fazer o que a pessoa te pede. Dar a outra face quando alguém te agride ou te ofende. Você seguir o que Jesus faz. Se essa pessoa faz isso, essas coisas, se ela não idolatra imagens, se essa pessoa faz isso, imagens que eu digo esculturas principalmente, tá bom? Mas imagem de modo geral. Se ela faz isso, ela cumpre os mandamentos. E cumprir os mandamentos é mais importante do que dizer que vai cumprir os mandamentos. Tá escrito, também estou colocando as referências aí para vocês. E não é julgar segundo a aparência. Isso está em todo o decorrer. Deus falou sempre a mesma coisa. Não existe aquele negócio que Deus lá do Novo Testamento é bonzinho, o Antigo era ruinzão. Não. Lá com Davi, quando foi escolhido Davi, o que é que Deus falou para Samuel? Quando Samuel queria escolher uns cabas altos, forte e tal. Não julguei segundo a aparência. Não, ele não disse isso, não, desculpa. Ele disse que Deus não julga segundo a aparência, mas segundo o coração. E é por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. O pessoal fala isso aí, né? Conta disso, porque Deus julgou o coração do Davi e aprovou o coração do Davi. Davi errou pra caramba, viu? Mas Deus julga segundo o que nós realmente fazemos no dia a dia. Somos pessoas humildes, esforçadas. É isso que faz a gente ser uma pessoa boa ou ruim. São as nossas atitudes. Esse é o ponto positivo que eu tenho para falar sobre a tatuagem. Agora eu vou falar do ponto negativo, né? E agora, essa parte do ponto negativo, leia-se Opinião Pessoal de Sebastião. Tudo que eu falei antes daqui é Bíblia, é Jesus, é Deus, que a parte importante que você tem que ouvir é o que eu acabei de falar. Agora eu vou falar a opinião pessoal, que não tem valor nenhum, mas eu vou deixar aqui também para você refletir. Muito cuidado com o que você vai tatuar, tá bom? Por que eu não tenho tatuagem? Porque eu tenho medo, eu tenho um temor. O que acontece? Se meu filho compra, digamos, né? Meu filho compra uma camisa do Flamengo e chega aqui com a camisa do Flamengo sorrindo. Ei, camisa do Flamengo, Flamengo, Flamengo. Meu amigo, vai me dar um desgosto tão grande de ver ele com a camisa do Flamengo, tá entendendo? Eu vou ficar triste, eu sou vascaíno, entendeu? E com a tatuagem existe algo semelhante. Imagine que você tatua alguma coisa muito terrível que Deus detesta. Digamos que você tatue lá, tatuagem é pecado. Pô, aquilo ali vai gerar um desgosto em Deus muito grande, porque você está tatuando uma mentira. Se você tatua lá uma imagem de um estupro, lá, um cara em cima de uma mulher, um estupro lá, e você tatua, tipo, dizendo que é a favor do estupro. Pô, Deus vai ficar triste, não vai não? Se você agora imagina que você tatua um demônio, um dragão, e aí Deus vai ficar triste vendo que você fez uma homenagem a um capiroto, não vai não? Vai. E aí eu digo mais, imagine que o capiroto tem os símbolos dele que você não conhece, e ele cria lá os símbolos, como por exemplo a estrela de Davi, que é um dos símbolos do capiroto, é a estrela de Irã-Ab, porque Davi não tinha estrela nenhuma, e o próprio Davi disse que ele não adorava os astros, que não faria isso porque desagradaria a Deus. Agora imagine que você tatua aqui, ó, a estrela de Davi, né, que é a mesma de Gadu lá, que é a estrela que encontraram no Templo de Salomão, que é o Irã-Ab que colocou lá. Pô, um símbolo maçônico, Deus vai ficar chateado, não vai não? Uma pirâmide, a mão de Buda.
Pô, meu irmão, vai ser complicado, né? Então, existem muitos símbolos que eu não conheço, você não conhece, mas que o capiroto fez para fazer uma referência às capirotagens lá deles, que eu também não conheço, né? Tipo, coisas parecem dóceis, acho que a palavra é dócil, né? Dóceis, inofensivas, como, por exemplo, a flor de lis. Flor de lis é algo bonitinho, né? Mas é lá, símbolo da maçonaria. E às vezes utiliza até os próprios animais, né? Como, por exemplo, a coruja. Coruja é um símbolo lá da maçonaria, entende? O compasso. E aí, então, ficaria na disputa, né? Tatuou uma coruja, e aí, foi para o capiroto ou foi para Deus? Obviamente que eu acho que Deus iria ter misericórdia da pessoa, né? Porque, pô, é coruja. Mas aí eu não sou Deus para dizer. Então, como eu tenho medo de tatuar um a letra A, né? Igual o Nando Reis diz, né? A letra A do meu nome, como acho que é Raul Seixas, né? Que diz que a letra A tem o meu nome, o do capiroto, né? Então, que é a pirâmide, a letra A é uma pirâmide, não sei se você está ligado. Então, eu tenho um receio de tatuar um A, e aí ser o símbolo do capiroto, porque ele que domina o mundo e ele que fez a galera espalhar o símbolo dele por tudo quanto é lugar. Então, eu, para não correr o risco de passar a vida inteira com o símbolo do capiroto, eu não tatuo. E aí eu fico com medo até mesmo das roupas. Tipo, eu tô usando aqui, ó, a roupa do Batman. Ó, os chifrezinhos aqui, ó. E eu fico com receio, mas eu gosto do Batman. E aí é o erro, né? O erro, a gente ganha nos nossos erros, quando a gente cede, quando a gente tolera, entende? Então, eu fico com medo de usar, entendeu? A roupa eu tiro. E mesmo assim eu fico naquela, pô, Deus pode me condenar porque eu usei a roupa do Batman, porque é literalmente um capirotinho todo escuro aqui. Entendeu? Então, a parte pessoal que eu quero dar de dica, que não está nas escrituras, eu não estou dizendo que Deus está te falando isso, não. Mas cuidado. Cuidado, porque o capiroto é mais esperto do que você e ele está nas letras, nos números, nas imagens, nos desenhos, nos filmes, está em muito lugar. E eu não tenho sabedoria suficiente para te dizer onde é que está em todos os lugares. Então, muito cuidado com isso, porque imagine Deus sempre que te olhar ver a marca do capiroto em você, né? A marca da besta, né? Mas as atitudes contam mais, com certeza. Beleza? E se você tem misericórdia e não julga as pessoas, obviamente Deus vai te perdoar também, né? Mas é sempre bom a gente buscar a perfeição. Beleza? É isso, galera. Espero que tenha gostado. Valeu, falou, fui!